vocês um texto da Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Elias era um homem como nós. Elias era um homem como nós, humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então você veja que Elias era um homem, um ser humano como qualquer um de nós. Uma outra tradução diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e às mesmas fraquezas que também nós somos sujeitos. Amado, nenhuma fraqueza, nenhuma paixão pode roubar você da presença de Deus. Ou seja, são justamente as nossas fraquezas e as nossas paixões que nos levam a orar. A necessidade de orar. Na verdade, querido, oração é um atributo, uma particularidade dada justamente pelo fato de sermos humanos. Porque somos humanos, nós precisamos orar. Buscar a Deus em oração, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias. Você é gente. Elias era gente como você e eu, tinha necessidades como você e eu. Porque você é gente, você tem necessidades. Porque você é gente, você sente raiva, sente ou não sente? Se você sente raiva é porque você é gente. Porque você é gente, você sente medo, sim ou não? Porque você é gente. Porque você é gente, você tem dúvidas, sim ou não? Você tem dúvidas. Porque você é gente, você fica doente, sim ou não? Porque você é gente, você tem também necessidades fisiológicas, sim ou não? Quando eu namorava a Maristela, eu achava que ela era um anjo. Ela nunca soltou um pum perto de mim. Casei anos. Eu falei, meu Deus do céu, eu casei com um anjo. Até que um dia surgiu. Eu falei, glória a Deus, ela é gente como eu. Quem mandou falar da minha miopia? É gente. E gente também tem necessidade fisiológica, mas não agora, por favor. Não tire o seu irmão da comunhão. Gente que é gente, precisa orar. E Elias era um homem, gente como você e eu. E ele orou, a Bíblia diz que ele orou, e por 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. Depois ele orou novamente, e choveu sobre a terra. Uma pessoa, gente como você e eu, orou, e a sua oração teve resposta. A única oração que não tem resposta é a oração que ainda não foi feita. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus em oração. Elias é um exemplo para nós. Elias, até o capítulo 17 do primeiro livro de Reis, não era conhecido por ninguém, ninguém sabia quem era Elias. E Elias faz uma oração, e diz assim para Acabe: Acabe, diante do Deus cuja face estou, tão certo como ele vive, durante 3 anos e meio não haverá chuva sobre a terra. E Deus respondeu
a oração de Elias. É interessante que Elias viu uma necessidade, olhou para a nação de Israel, viu a apostasia que ela se encontrava, viu quantas coisas erradas estavam acontecendo nos seus dias. O que Elias fez? Foi orar. E é interessante que Elias foi a resposta da sua própria oração. Amado, talvez você seja a resposta da sua própria oração. Talvez você está aí orando por sua família, quem sabe você é a resposta da sua própria oração. Elias orou e foi a resposta da sua própria oração. E olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar vários personagens, homens como você e eu, gente como você e eu, que orou e a sua oração teve resposta. Nós olhamos, por exemplo, primeiramente para Abraão. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Por que Abraão é chamado de amigo de Deus? Porque ele passava horas na presença de Deus. Quanto mais tempo você passar na presença de Deus, mais você vai conhecer a Deus, mais você vai se tornar amigo de Deus. Abraão é conhecido como um intercessor, aquele que orava e intercedia pelas pessoas. Deus quer levantar nesses dias pessoas que oram uns pelos outros, pessoas que intercedem uns pelos outros. Você precisa orar, querido, pelos seus amigos, você precisa orar pelos seus parentes, pelos seus familiares, você precisa orar pelas pessoas. Isso é importante. Ai, pastor, mas eu tenho tanta necessidade, eu tenho tantos problemas para serem resolvidos. Amado, a Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, pensa numa pessoa que tinha necessidade, era Jó. Estava com problema financeiro, estava com problema de saúde, tinha perdido seus filhos, problemas emocionais, cheio de problema, mas enquanto ele orava por seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Quem sabe quando você estiver orando por alguém, intercedendo por alguém, Deus muda a sua sorte. Você precisa orar. Isaac era gente como você e eu, e orou. Isaac, filho de Abraão, ele orou por sua esposa. Você precisa orar pelo seu cônjuge, amém? Orar pela sua esposa, orar pelo seu marido, você precisa orar por ele. Pastor Paulo, mas Deus colocou na minha vida um cabeça dura. Ora por esse cabeça dura para ele mudar. E você também é cabeça dura, né, mulher? Ora, por que Isaac orou por sua esposa? Porque, amado, Isaac sabia que Deus não erra nas suas escolhas. Deus escolheu Rebeca para Isaac. Não foi Isaac que escolheu Rebeca, foi Deus. Abraão, pai de Isaac, mandou o seu servo ir numa terra distante, escolher uma esposa para o seu filho Isaac. Não foi ele que escolheu, foi Deus. Quando Rebeca apareceu, ele se apaixonou por ela, casou-se com ela, e ela era estéril, não podia ter filho, mas ele orou, falou: Deus, o Senhor não erra nas suas escolhas, o Senhor não erra nas suas escolhas. Se o Senhor escolheu essa mulher para mim, é porque o Senhor vai fazê-la frutífera, porque existe uma promessa dada ao meu pai, que está reverberando em mim, e essa promessa vai acontecer, e essa promessa é que eu vou ser pai de muitas nações. Então, Senhor Deus, o Senhor que não erra nas suas escolhas, o Senhor vai abrir a madre desta mulher. Deus não erra nas suas escolhas. Deus escolheu você, Ele não errou. Você está aqui hoje porque Deus te escolheu, e Deus não erra. Outro servo de Deus, gente como você e eu, Moisés. Moisés orou. É interessante que a oração de Moisés, tem a oração de Moisés no Salmo 90 e também no 91. Apesar de que, você ler lá no Salmo 91, dizendo que autor desconhecido, mas o teor do Salmo, não tem como ter dúvida que não seja de Moisés. E ali, Moisés, amado, que estava conduzindo um povo,
Mais de 3 milhões de pessoas atravessando o deserto, sem supermercado, sem padaria, sem água, sem provisão alguma, apenas com a direção de Deus, apenas com a promessa de Deus. E você vê lá no Salmo 91, Moisés diante da nuvem que conduzia o povo durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. Moisés fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em quem confio. Certamente o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido, porque fiz do Altíssimo a minha habitação e do Senhor a minha fortaleza. Ele precisava sentir-se protegido, ele precisava sentir-se guiado por alguém, ele precisava saber se que a vida dele tinha sentido. E ele orou: Deus, eu sei que eu estou debaixo da sombra dele, da proteção dele, da guarida dele. O Deus de Israel que não fecha os seus olhos, o anjo de Israel que não tosqueneja, ele me guarda e ele me protege. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Nessa caminhada difícil que você tem, nessa jornada complicada chamada vida que você tem que acreditar na proteção de Deus. Ora, porque Deus está te protegendo, Deus está te guiando, Deus está ajudando você nas suas lutas. Josué, diante de uma luta grande, uma luta sendo travada grande. É interessante isso, porque tem vezes, amado, que nós estamos diante de tantas lutas, que nós precisamos de tempo para vencer, precisamos de tempo para lutar. E a Bíblia diz que diante de uma guerra que precisava de tempo, a Bíblia diz que Josué orou, e Deus parou o sol, parou a lua, eles se tornaram espectadores da luta e da guerra de Josué. Talvez você está pensando: Deus, me dá tempo. Quando está passando por luta, parece que o tempo não passa, não é verdade? A Márcia acabou de falar aqui sobre o problema de visão que ela tem. Realmente eu casei com ela, ela tinha um fundo de óculos. Gente, o olhinho deve ficar pequenininho naquele fundo de óculos. Mas a Márcia parece que é um para-raio, tudo caiu em cima dela. Nasceu com reumatismo, que precisou tomar bezetacil. Quem já tomou bezetacil aqui? Quem é que tomou mais de 100 bezetacil na vida? Ela. Muito mais do que 100 bezetacil. Mas não sei quanta cirurgia. 2 tratamentos de câncer, 2 cânceres vencidos, diagnosticado como vitória em nome do Senhor Jesus. Mas, meu querido, tem dia que parece que a luta não acabava. Nós tínhamos que ter tempo. A gente tinha que ter tempo para lutar, tempo para vencer aquela enfermidade, tempo para vencer aquele período. E a oração era: Deus, dá força e dá tempo e coragem para passar esse tempo e nós termos a nossa vitória. Amado, se for preciso, Deus vai parar o sol para você. Se for preciso, a lua vai ficar assistindo a sua vitória. Josué, eu lembro de Abacuque, profeta Abacuque. Todo o livro de Abacuque é uma oração, todo o livro dele é uma oração. E Abacuque começa a sua oração se queixando, murmurando contra a situação que ele se encontrava, murmurando contra a situação das pessoas ao seu redor. Quantas vezes nós estamos assim também, murmurando, reclamando? Por isso que a Maestera falou com tanta propriedade sobre gratidão agora há pouco. Como falta um espírito
espírito de gratidão. Como falta gente diante de Deus agradecendo por tudo. E Deus responde a Abacuque, depois da resposta de Abacuque, Deus fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que as ovelhas no aprisco sejam arrebatadas, ainda que as vacas no currais não dêem a cria, ainda que os campos não dêem o seu mantimento, eu, todavia, me alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação. Ele é o Senhor e a minha fortaleza, Ele firma os meus pés como da costa e me faz andar altaneiramente. Ele firma os seus pés. Ele faz você ter alegria nos momentos de maiores tribulações da sua vida. Esse é o seu Deus. Amado, andar altaneiramente. As circunstâncias estão difíceis, as circunstâncias estão adversas, mas o seu andar altaneiramente, amado, não é andar orgulhoso. O andar orgulhoso é identificado, mas o andar altaneiro, ele é confiante. Ele sabe que Deus está no comando. Deus está no comando. Deus sabe o que faz. Fala de mulheres, né? Falar de algumas mulheres, como sempre, por exemplo, Raquel. Raquel era a esposa de Jacó. É interessante, Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, as promessas estavam indo, um passando para o outro, e a promessa é que Jacó ia ser pai de muitas nações, e está lá Rebeca, esposa de Jacó, sem ter filhos. Eu falei o quê? Raquel, menino. É Raquel. Está lá Raquel, sem poder dar filhos a Jacó. E ela faz uma oração: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Amado, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Você pode imaginar a história bíblica sem José e Benjamim? Como nós vamos pensar quantos descendentes importantes na história bíblica são descendentes de José e Benjamim? Na verdade, os israelitas não estariam vivos hoje se não fosse José, porque foi por conta de José que a descendência de Jacó, todos os israelitas permaneceram. Porque José foi um tipo de Cristo, ou seja, aquele que foi na frente, sofreu, pagou um preço para salvar a nação. Mas isso só aconteceu porque uma mulher compreendeu o que é missão. Ela diz: Senhor Deus, o Senhor tem uma missão dada ao meu marido, e a missão que o Senhor deu ao meu marido é de torná-lo uma grande nação sobre a terra, e eu estou aqui agora, sem poder dar filho a ele. Dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Amado, deixa eu te fazer uma coisa, falar uma coisa importante para você. Quando você tem compreensão do propósito, Deus te faz frutífero. Quando você entende a missão que Deus tem para a sua vida, Deus torna você uma pessoa frutífera. E Deus abriu a madre também de Raquel e deu a ela 2 filhos, José e Benjamim. Como nós precisamos estar em harmonia com os planos de Deus. Quando você está em harmonia com os planos de Deus, Deus torna você uma pessoa frutífera. Como Ana. Ana orou por muito tempo por um filho e nada aconteceu. Orou por muito tempo para que pudesse ter um filho e nada aconteceu. Mas no dia que ela mudou a oração dela, mude a sua oração. Mude a sua oração.
Talvez a sua oração não está em harmonia com a vontade de Deus. Amado, uma época importante na história bíblica, era um tempo importante na história bíblica. Deus ia mudar uma dispensação, Deus ia mudar de tempo de juízo para tempo de reis. E Deus precisava de alguém muito forte, muito determinado, com muita comunhão com Ele, para transicionar esse período. E Deus olha para a terra procurando alguém. Quem que Ele acha? Ele acha Ana orando de forma correta, Ana orando em harmonia com os planos de Deus, Ana orando assim: Deus, dá-me um filho, porque eu lhe darei de volta. Dá-me um filho, porque eu lhe darei de volta. E Deus olhou para Ana e disse: fechado, Ana, eu preciso de um sacerdote, eu preciso de um profeta, eu preciso de um juiz. Está fechado o negócio. Quando você ora em harmonia com Deus, a sua oração tem resposta. Ora segundo a vontade de Deus para a sua vida, que a sua oração vai ter a resposta. Esteja como Esther. Interessante, Esther, gente como a gente, né? Menina, moça, como muitas meninas aqui, né? Acho que Esther queria, ela é muito bonita, muito linda. Acho que ela queria ser youtuber, né? Eu quero ser youtuber, não, eu quero ter 20 milhões de seguidores no meu Insta. É interessante esses desejos, né? Nós tivemos a formatura do nosso colégio aqui no final do ano, eu achei muito interessante, que chegou um menininho, chegou assim, todo simples que queria ser quando crescer, né? Aí chegou um menino e falou: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser ninja. E isso inspirou os outros, porque todos os outros que veio queriam ser ninja também. Aí uma senhora que estava atrás de mim perguntou: pastor, o que é ninja? Eu falei: uma faculdade nova que está surgindo aí. Mas as meninas, o que as meninas querem ser? Youtuber. É muito importante você estar em harmonia com os planos de Deus. Interessante que Esther se propôs a se entregar para os planos de Deus. E amado, Esther orou e jejuou por sua nação. E ela, por causa dela, a nação de Israel não foi exterminada. Você precisa, porque eu estava falando sobre Abacuque agora há pouco, né? Você é uma pessoa antes e uma outra pessoa depois da oração. Amado, às vezes você começa a orar, você está indignado, você está revoltado, você está entristecido, você está desanimado, você está cheio de sentimentos errados, e você começa a orar, e a oração muda você. Você precisa mudar através da oração. Abacuque mudou, ele entrou de um jeito e saiu de outro. Ou seja, a oração muda a sua postura diante da mesma circunstância. A oração muda você, ela muda você, às vezes não muda a situação, mas muda você, o seu olhar muda. E a oração também muda até o seu comportamento. Davi, homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, o rei mais importante de Israel, um homem de grandes feitos, um homem conquistador, que um dia pisou na bola. A Bíblia diz que Davi estava no seu palácio, no tempo em que os reis saíam à guerra. Ou seja, ao invés de estar lutando como deveria estar lutando, Davi estava de férias. E Davi pisou na bola. Não tire férias de Deus, meu querido. Não tire férias de Deus. Não tire férias da presença de Deus. Não fique longe da presença de Deus, isso pode ser ruim para você. E é interessante que
Depois que Davi pisou na bola, Davi adulterou. E um abismo leva a outro abismo. Davi também cometeu o homicídio. Tudo por causa do seu pecado, da sua paixão e da sua fraqueza, que não foi colocada diante de Deus em oração. Estava lá Davi, achando que tudo estava resolvido na sua vida. Só que lá em Israel tinha um profeta que sabia de fato como estava a vida de Davi. Deixa eu falar uma coisa, Deus sabe como está a nossa vida. Davi falou: Deus, tu me sondas e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi sabia que nada está oculto aos olhos de Deus, nada está escondido da face do nosso Deus. E o profeta Natã vai até Davi, e logo, lógico, ele foi com muito jeitinho, né? Porque Davi era rei, tinha poder para matar quem ele quisesse. Então, Natã não quis chegar de sola em Davi, logo dizendo o que estava errado na vida dele. Você já chegou na vida de alguém falando que está errado? O cara já fica: o que é, meu irmão? Quem é você para falar isso de mim? Davi chegou contando uma historinha. Davi chegou falando Natã chegou para Davi contando uma historinha. E Natã disse para Davi assim: ô Davi, rapaz, estou com um problema para resolver aí. Qual é, Natã? É o seguinte: aqui no seu reino tem um homem muito rico, que tem centenas e milhares de ovelhas. E ele tem um servo que tem apenas uma ovelha de estimação, que tem até nome, que dorme na cama com seu filho. Aconteceu o seguinte, Davi: este homem recebeu um amigo de uma terra distante, hospedou esse amigo em sua casa, só que ele foi lá e pegou a única ovelhinha do seu servo, matou para servir para o seu amigo. E Davi, enfurecido, diz: traga-me esse homem, porque ele merece morrer. E Natã diz: Davi, esse homem é você. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. A reação de Davi é sensacional. A reação de Davi foi a reação de um homem que tem um coração de Deus, um homem que se arrependeu e se quebrantou diante de Deus. Ele escreve o Salmo 91, diz: Deus, tem compaixão de mim e não me olhe, tem compaixão de mim, Deus, e me olhe segundo as tuas bondades, porque eu pequei contra o Senhor. Ele fala: Davi, pequei tão gravemente, Deus, pequei tão gravemente contra o Senhor, já não sou nem digno de estar na tua presença, Deus, mas eu sei que o Senhor pode me lavar e me purificar, e eu ficar branco como a neve. E Davi, no verso 8, ele diz assim: faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Você é gente, você tem fraqueza e tem paixão, como Davi tinha também fraqueza e paixão. Às vezes as nossas fraquezas e as nossas paixões são latentes, são fervorosas dentro de nós, tentando nos levar a fazer o desejo delas. Às vezes você está diante de uma televisão, de repente aparece um filme, uma oferta desejosa, atraente, que vai satisfazer a sua fraqueza e o seu desejo carnal. Amado, nesse momento você cai de joelho e ora: Deus, olha essa fraqueza, Deus, olha essa paixão, venha ao meu socorro e me ajude, Deus. Eu sei quem eu sou. Eu duvido que alguém que cai de joelho diante de uma televisão, por mais oferta desejosa que ela tem, eu duvido que você vai continuar assistindo. O problema, sabe qual que é? Que nós não oramos.
Nós simplesmente permitimos que as nossas fraquezas e as nossas paixões deem andamento. Elias era como você e eu. Ele orou e a oração teve resultado. Naquele momento de fraqueza como o de Davi, naquele momento de paixão carnal como Davi, dobre o seu joelho e diz: Deus, vem ao meu socorro. Você está aí? Você precisa orar. O nosso maior exemplo de oração é justamente uma pessoa que não precisava orar. Ele diz: eu e o Pai somos um. Uma intimidade completa, única, eterna. A única pessoa que não precisava orar, porque a sua comunhão íntima com o Pai era contínua. A única pessoa que não precisava orar foi a que mais orou. Foi a que mais orou. Ele orou no deserto, na tentação. Ele orou diante de Jerusalém, quando viu aquela cidade no estado lamentável. Ele orou diante do túmulo de Lázaro, seu amigo que estava morto. Ele orou no Getsêmani, diante da agonia da cruz, diante da perspectiva de uma morte dolorida, de uma morte cruel. Ele orou na cruz. Na cruz ele orou várias vezes, orou por aquele miserável que estava ao seu lado, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Ele orou pelos seus algozes e diz: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus orou não precisando orar, como muito mais eu e você precisamos orar. Você precisa estar diante de Deus em oração. Jesus despiu-se. Jesus orou por você, cara. João 17 diz: Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que o guarde do mal. Eles não são do mundo como eu, o Senhor não são. Não são. Santifico na verdade, a tua palavra é verdade. Eu oro por este e oro também por todos aqueles que ainda virão em seu nome. Amado, você não sabia, você não tinha nem existência ainda, Jesus já tinha orado por você. Jesus orou por você, orou por sua salvação, orou por sua transformação de vida, orou para você se tornar uma nova criatura. Jesus orou por você.